O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, sejam bem-vindos aqui ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, escutando esse cantar do vento nesse exato momento. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube e Instagram Mãe Piedade, tenham uma ideia. Aqui, eu não sei se é possível captar, mas está aquele ventinho bem suave, assim, ó. Entretanto, nós não podemos reclamar, porque tem gente que viaja longe para poder sentir um friozinho. Aqui a gente tem nessa proporção, tão próximo de Belo Horizonte. Está bem gostoso. Eu, particularmente, eu prefiro o frio do que o calor. O frio dele a gente se esconde. O calor, não. A gente assa. Meus caros, minhas caras, escutamos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 15, 20, e do capítulo 22 até o capítulo 18, 1. Pois bem, Silas e Timóteo, Paulo, estão na sua missão de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho a um povo e a inúmeras pessoas que são avessas, que não têm o interesse de escutar sobre a grande maravilha que Deus realizou no meio da humanidade, que é dar o seu Filho Jesus Cristo para que pudéssemos viver. Eles não querem falar de Jesus Cristo, eles não têm a preocupação em falar de Jesus Cristo, e alguns nem gostam de ouvir falar em Jesus. É assim esse contexto de Atos dos Apóstolos e o contexto onde os primeiros discípulos de Jesus caminham. Entretanto, Paulo, em Atenas, faz uma experiência que modificaria drasticamente o modo com que falamos de Jesus Cristo, até então, segundo o itinerário dos Atos dos Apóstolos. Até esse momento, falava-se de Jesus citando as Escrituras. Mas como falar de Jesus para aqueles que não conhecem as Escrituras? O povo de Atenas não tinha contato com as Escrituras sagradas, em sua maioria. É por isso que do Areópago, Paulo, ciente da sua missão, vai dizer: eu vos anuncio não um Deus que é conhecido, eu vos anuncio não aquele que já venerais em muitos dos vossos altares, mas eu vos anuncio esse que é desconhecido e que vocês têm medo de se esquecer de venerar algum Deus, pois eu lhes digo a vocês, é esse Deus que eu anuncio. Aquele que sustenta tudo, que cuida de tudo. Há uma mudança. Porque agora Paulo vai falar do Deus que muitos realmente não conhecem. Ele vai falar do verdadeiro Deus e Senhor de todos
ao qual muitos não querem escutá-lo. Ele vai apresentar o Deus que muitos nem com ele se preocupam. É por isso que ele remonta a uma coisa muito simples da poesia do povo ateniense, do povo grego. Os vossos poetas disseram: nós somos da raça do próprio Deus. Temos uma fagulha divina dentro de nós. E a partir desta fagulha é que eu vos digo sobre o verdadeiro Senhor da história. Mas chega num determinado momento, quando ele fala da ressurreição, muitos viram: isso aí você para de conversar fiado. Viram as costas e vão embora. Outros simplesmente escutam e tiram chacota. Outros tantos, um número menor, se colocam a querer escutar mais sobre esse Deus que é desconhecido. O itinerário que talvez possa ser enfadonho, essa introdução, mas ela tem um porquê. E o motivo é relembrar aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, nos disse: eu ainda tenho muita coisa a ensinar a vocês, eu ainda tenho muito a instruir a vocês, entretanto, vocês não vão entender agora, só mais tarde. É como quando nós começamos a conversar com alguém determinados assuntos, e às vezes são até espinhosos, ou para ficar mais fácil ainda, acho que isso será mais... É como quando nós tentamos explicar a uma criança que ela não pode colocar o dedo na tomada. Em determinados momentos não adianta explicar porque ela não vai entender. Ou vai. Mas, com o passar do tempo, começa-se, a partir do amadurecimento dessa pessoa, daquela criança, ela começa a entender a partir daquilo que vamos dizendo, mas leva um tempo, até o momento no qual ela pode se tornar um engenheiro elétrico. Eu não sei como é que alguém aguenta, mas tudo bem. Com todo respeito a todas as profissões, são de fundamental importância, viu, gente? Nenhum de vocês é engenheiro elétrico, né? Tem um filho, que maravilha, que coisa boa. O admiro bastante, porque eu não teria paciência. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer é só uma coisa, bem simples. O tempo de amadurecimento nos dá condições de falarmos com qualidade, com propriedade de determinados assuntos que até então não dominávamos. O tempo de amadurecimento e a importância que damos a determinados temas é que vão nos dar condições, inclusive, de explicar e falar, comunicar e escutar pessoas diferentes, com ideias divergentes, sobre coisas que nos são preciosas. O que quero dizer com isso, e agora entrando num caminho muito simples, acredito que, quando nós temos um frenesi por causa de um show de uma cantora, como acontece em Copacabana, o show de Madonna. Quando nós temos, dentro de nossas redes sociais, discussões sobre vários temas que são importantes, mas tratamos coisas que devem ser analisadas com muito cuidado, como se fossem simplesmente necessárias a serem ditas a todo e a qualquer momento, de qualquer jeito. Quando nós escutamos pessoas que dão, por exemplo, conselhos, pegando um paralelo, conselhos afetivos, sexuais, sem conhecer as particularidades das pessoas, elas não cometem o mesmo erro de dar receitas para aqueles que não têm a maturidade necessária e condições de compreenderem a profundidade de determinados assuntos? Como assim? Nós vemos pessoas que tentam explicar verdades da fé, em alguns casos até com muita seriedade. Temos, inclusive, alguns que buscam nas redes sociais uma
condição de amadurecimento de sua fé. E isso é muito bom termos esses recursos, mas é necessário pensarmos se quando nós chegamos para apresentar não só verdades da fé, não só verdades da moral, não só ensinamentos da fé cristã, ou mesmo conselhos quanto a dietas e por aí vai, será que nós temos o cuidado de olhar e pensar: quem agora poderia estar me escutando para realmente aprender algo que modifique sua vida? Ou será que eu estou falando de um modo que alguém está crescendo ou piorando? Me fiz entender? Porque o ponto central aqui, voltado para o ensinamento da fé cristã, para uma catequese, para o anúncio do Evangelho, o que mais me preocupa é que o mundo continua sim com pessoas que são avessas à fé cristã, que não conhecem a Escritura, algumas que não entendem o que nós falamos, ainda que o mundo de Paulo esteja lá atrás, muitos com os quais nos encontramos são os mesmos. Inclusive, alguns se sentam em nossas mesas e nossas cadeiras eclesiais. Muitos estão sentados em nossas assembleias. Muitos vêm ao Santuário Basílica ou estão na sua comunidadezinha lá no interior. E talvez por uma situação na qual foram privados de um ensinamento cristão adequado, geram pessoas avessas à fé cristã, que não têm a disposição alguma de escutar sobre o Evangelho. Mas aí a pergunta que faço é: o mundo para o qual o Evangelho deve ser levado, ainda que tenha tido uma evolução tecnológica, continua com seres humanos com os mesmos dramas. Muitos deles só mudaram de época. Mas a pergunta que faço é: será que todos nós que estamos nas nossas redes sociais, será que todos nós que estamos nas nossas pastorais, nas nossas catequeses, será que todos nós que temos o microfone na mão para anunciar o Evangelho, estamos nos deixando impregnar da força e do Espírito de nosso Deus para falarmos, como Paulo, de um modo diferente, a um público diferente, a pessoas diferentes, sobre aquele que é a maior riqueza para a humanidade? Será que nós não estamos cometendo o erro de falarmos de coisas de um modo com que ninguém consiga ou queira nos escutar, simplesmente porque nós não paramos para perceber como as pessoas estão vivendo? Repito, não é um problema maior termos inúmeras pessoas na praia de Copacabana para verem o show de Madonna com qualquer julgamento que possamos fazer. Não é maior do que o problema que agora vou traduzir, porque nós não conseguimos falar a todas as pessoas sobre Jesus Cristo com o mesmo ímpeto de Paulo, com o mesmo ímpeto dos primeiros discípulos. Por que que nós temos tão pouca convicção de quem é nosso Senhor? Será que o problema maior são 3 milhões de pessoas que estão na praia de Copacabana, ou os outros milhões que nós nem conseguimos nos achegar a eles? Qual é a maior preocupação que deveríamos ter do ponto de vista de anúncio do Evangelho, de atuação pastoral? E esse problema não é de responsabilidade somente de bispos, não é de responsabilidade somente de padres, não é de responsabilidade somente dos diáconos, é de você que agora se senta nessa cadeira ou nesse sofá e nos escuta, e que talvez não assume o seu papel de ser um anunciador de Jesus Cristo. De você que não para conhecer o Evangelho, o ensinamento da fé cristã e olhar para o mundo, mais do que com um olhar de condenação, um olhar de compaixão. Será que realmente, no tempo presente, essas deveriam ser as nossas preocupações?
porque críticas de todos os lados nós recebemos. O que mais me escandaliza é que em todas as vertentes, direita, esquerda, centro, progressistas ou retrógrados, não importa quem seja, todos têm uma receita a ser cumprida, mas poucos se esquecem do ingrediente principal. A quem eu vou anunciar e o que eu vou anunciar? Sim, a quem? A quem? Porque não adianta eu falar grego para alguém que não o entende. Nós, em nossos cantos, em nossas liturgias, no modo com que nós cuidamos do sagrado, no modo com que nós preparamos nossas reflexões e homilias, no modo com que nós anunciamos em nossas redes sociais, nós estamos preocupados com o quê? Me parece que em alguns casos, alguns estão preocupados em criar tanta cisânia, tanta confusão, para continuar se beneficiando da ignorância de outros, como vendendo livros, do que realmente ajudar as pessoas a se encontrarem com Jesus Cristo. Será que realmente nós estamos deixando com que o Espírito que recebemos nos conduza?